Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui retornando das nossas férias, né, da Liga. Nós estamos iniciando hoje o ciclo de estudos do sistema respiratório. Então, eu gostaria de, primeiramente, dar as novas boas-vindas novamente, né, ao nosso retorno das férias. É a primeira vez que a gente está, né, primeiro encontro do ciclo. Então, a Blenda vai ministrar para a gente uma introdução ao estudo do sistema respiratório, fisiologia do sistema respiratório. Vou fazer uma breve apresentação dela para vocês conhecerem mais, tá bom? Bom, gente, a Blenda ela é graduada em biomedicina aqui pela UEL e mestre em ciências fisiológicas pelo programa multicêntrico de pós-graduação em ciências fisiológicas. Atualmente é doutoranda pelo Programa de Ciências Fisiológicas no Laboratório de Fisiologia e Fisiopatologia Cardiovascular do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina. Blenda, muito obrigada pelo seu aceite e eu lhe passo a palavra. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, de volta das férias, então. Como a Camila me apresentou, meu nome é Blenda, sou mestre, agora doutoranda em Ciências Fisiológicas, e como ela disse, eu faço parte, na verdade, do Laboratório de Fisiologia Cardiovascular. Mas hoje eu trouxe para vocês, então, alguns pontos da fisiologia respiratória. Eu não sabia se todos vocês já tinham passado pela disciplina de fisiologia ou não, então eu trouxe alguns pontos que eu considero importantes para o entendimento do sistema no geral e que, para caso alguém nunca tenha visto nada da fisiologia respiratória, consiga entender melhor e tenha um bom aproveitamento das próximas palestras também. Então eu vou começar a apresentar aqui. Vocês estão vendo? Deu certo? Vocês estão me ouvindo? Ainda não, Blenda, ainda não está aparecendo. Agora sim? Agora sim. Pronto. Então, vamos lá. Um pouquinho da fisiologia do sistema respiratório para vocês. Primeiramente, a gente tem que começar falando sobre as funções do sistema respiratório. A principal função do sistema respiratório é fazer a hematose, que é a troca gasosa. Essa hematose tem como função fornecer o oxigênio para os tecidos e fazer a eliminação do gás carbônico que é produzido pelo metabolismo celular lá nesses tecidos. O sistema respiratório tem também outras funções secundárias, como a manutenção do pH para manter o equilíbrio ácido-básico, a regulação da temperatura, sendo que quando ocorre o aumento da ventilação, ocorre também o aumento da perda de calor e perda de água. O sistema respiratório participa da fonação, tem a capacidade também de filtrar alguns êmbolos que podem ser trazidos pela circulação venosa e passam ali pela circulação pulmonar. Atua na defesa contra agentes agressores, como bactérias, fumaça de cigarro, poluição, entre outros. E também pode produzir e metabolizar substâncias que são vasoativas. Para entender como que o sistema respiratório realiza essas funções, é bom a gente relembrar um pouquinho da anatomia desse sistema. O sistema respiratório é dividido, então, entre superior e inferior, sendo que a parte superior compreende... Deixa eu pegar um laser aqui. Compreende a cavidade nasal, a faringe e a laringe, e a parte inferior compreende, então, a traqueia e tudo que está ali dentro dos pulmões, os bronquíolos, os broncos e, por fim, os alvéolos. O caminho que o ar vai percorrer dentro do sistema respiratório é entrar, então, pelo nariz ou pela boca, que também é considerado, por alguns autores, parte desse sistema. O ar, daí, vai passar pela faringe, pela laringe, pela traqueia, até que ele chega na árvore traqueobrônquica e, por fim, nas unidades alveolares. Ao percorrer o caminho do sistema respiratório, o ar vai passar por 3 zonas que compreendem esse sistema e que são chamados, então, de estrutura da árvore respiratória. Essas zonas são as zonas de transporte, de transição e zona respiratória. Primeiramente, então, a zona de transporte,
que ela é constituída pelas vias aéreas superiores, como eu falei, cavidade nasal, faringe e laringe, e essa parte tem a função de fazer com que o ar fique úmido, mais aquecido, e faz uma primeira filtração desse ar. E também é constituído pela árvore traqueobrônquica, que, como o nome diz, é a traqueia e os brônquios até então o bronquíolo terminal. A partir da traqueia, a árvore traqueobrônquica vai começar a se dividir progressivamente, sofrer diversas divisões, e essas divisões fazem com que essas vias vão diminuindo o seu calibre. Entretanto, apesar da diminuição do calibre, ocorre um aumento da seção transversa a partir ali da quarta geração, que é a partir do brônquio subsegmentar. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você for somando todos os brônquios, todos os bronquíolos, cada um na sua categoria, eles vão compreender um volume maior de ar do que a subdivisão anterior, apesar do calibre menor. E ocorre também a diminuição da espessura da parede brônquica devido à perda progressiva ali das cartilagens que sustentavam as primeiras partes do sistema respiratório, e a diminuição dessa espessura vai contribuir para que o sistema funcione melhor, para a difusão desses gases. Por fim, não. Temos a zona de transição, que fica entre a zona de transporte e a zona respiratória. A zona de transição, ela vai compreender os bronquíolos respiratórios, e esses bronquíolos, eles começam a apresentar alguns sacos alveolares, além de canais de Lambert. Esses canais são pequenos orifícios que vão permitir que seja feita a comunicação direta desses bronquíolos com esses alvéolos que estão aparecendo ali já. E agora sim, por fim, a zona respiratória, que é onde realmente se realizam as trocas gasosas, e essa zona respiratória compreende, então, os ductos alveolares e os sacos alveolares ali, junto com todos os alvéolos presentes nele. A junção do bronquíolo respiratório lá da zona de transição com o ducto alveolar e o saco alveolar corresponde ao ácino pulmonar. Esse ácino pulmonar é chamado de unidade funcional respiratória do pulmão, porque é onde, como eu disse, efetivamente estão ocorrendo as trocas. Aqui nessa imagem a gente tem uma representação, então, de um ácino pulmonar, que contém, então, os bronquíolos respiratórios, se dividindo aqui nos ductos alveolares, e chegam, então, nos sacos alveolares, que contêm todos os alvéolos. Nós chamamos aqui de unidade alvéolo-capilar, que é o principal local das trocas gasosas, temos que sempre lembrar disso, e é composta pelo alvéolo, pelo septo alveolar e pela rede capilar que está envolvendo essa unidade. O septo alveolar, que é uma porção que fica ali entre os alvéolos, é constituído por vasos sanguíneos e fibras de tecido conjuntivo e elástico, e esse septo vai apresentar alguns poros de Kohn. Esses poros são alguns canais que vão conectar os alvéolos adjacentes, ou seja, alvéolos que estão lado a lado, e esses poros permitem, então, a passagem do ar, do líquido e de macrófagos entre um alvéolo e outro. Bom, aqui nessa imagem a gente tem a representação do alvéolo e toda a sua superfície até chegar aqui na luz do vaso, até chegar no capilar. E a superfície alveolar, ela é constituída por pneumócitos do tipo 1 e pneumócitos do tipo 2. O pneumócito de tipo 1 é uma célula que tem poucas organelas e ele vai recobrir a maior parte da superfície alveolar. Ele está presente em maior quantidade e é o local onde ocorrem as trocas gasosas propriamente ditas. O pneumócito tipo 2 é uma célula ali grandona que tem muitos microvílulos, contém muitas organelas e essas organelas vão produzir, armazenar e secretar o surfactante. O surfactante é uma substância, então, que vai recobrir toda a porção interna do alvéolo, toda a superfície interna do alvéolo, reduzindo a tensão superficial. E para que tem que reduzir a tensão superficial? Essa tensão é uma força que faria, se não houvesse o surfactante, faria o alvéolo se colabar quando ele fosse esvaziado. Então, ali os alvéolos pequenos, principalmente, eles iriam se esvaziando nos alvéolos maiores, e colabariam, fechariam, e isso dificultaria muito a próxima inspiração.
Então, esse surfactante reduz a tensão superficial e esses alvéolos se mantêm ali abertos, esperando o próximo ciclo respiratório. Além disso, tem também a presença dos macrófagos alveolares ali dentro do alvéolo, e eles fazem a fagocitose de corpos estranhos que, porventura, tenham passado por aquela primeira filtração lá nas vias superiores. Bom, as funções do sistema respiratório vão depender do funcionamento adequado de 4 eventos. Esses eventos são a ventilação pulmonar, que é, então, essa primeira troca do ar alveolar pelo ar atmosférico, a difusão do oxigênio e do gás carbônico, no sentido de pulmões, sangue e células, mas também no sentido contrário, falando do gás carbônico, essa troca entre eles. O transporte desses gases pela circulação, porque eles fazem essa troca ali no pulmão, mas eles têm que chegar aos órgãos, onde eles vão atuar de verdade, o oxigênio. E também a regulação da ventilação para que todos esses processos ocorram de forma adequada. A ventilação pulmonar, então, como eu disse, é a renovação cíclica do ar alveolar pelo ar atmosférico. Essa ventilação vai depender de movimentos respiratórios, e esses movimentos são fásicos, são movimentos cíclicos de entrada e saída de ar dos pulmões. O primeiro movimento é a inspiração, que é uma fase ativa, e ela se chama ativa por quê? Porque ela depende de algo fazendo com que o diafragma se contraia, então exige que o diafragma faça uma força de contração, e essa contração vai fazer o volume torácico aumentar, e com o aumento, então, desse volume vai permitir a entrada do ar. A gente vai entender isso um pouquinho melhor mais para frente. O outro movimento, então, é o movimento de expiração, que é um pouquinho mais lento que a inspiração, cerca de 1,3 vezes o tempo da inspiração, e é uma fase passiva. E por que ele é passivo? Porque aqui o diafragma está apenas voltando ao seu estado de repouso, ele não está fazendo uma força de contração, ele está assim relaxando para voltar para o seu estado de equilíbrio. Então, quando o diafragma relaxa, o volume torácico vai voltar ao normal e o ar vai sair novamente. A eficiência dessa ventilação pulmonar vai depender de alguns fatores, como o controle neural, as vias de condução, tanto do ar como as vias de condução sanguíneas, e também das trocas gasosas serem feitas de forma adequada. Uma medida muito importante para avaliar a ventilação pulmonar é a frequência respiratória, que diz respeito a quantos movimentos cíclicos de inspiração e expiração estão sendo feitos por minuto. Uma frequência respiratória adequada em repouso seria de aproximadamente de 12 a 18 ciclos, e essa situação é chamada de eupneia, é uma respiração considerada normal. A taquipneia é quando por algum motivo ocorre o aumento da frequência respiratória, e a bradipneia, a diminuição da frequência respiratória. Esses movimentos de inspiração e expiração vão necessitar de um trabalho mecânico para vencer as forças de oposição que estão presentes no sistema respiratório. Essas forças de oposição são as forças elásticas dos tecidos pulmonares e da parede torácica, e essas forças elásticas correspondem a algumas propriedades que esses tecidos têm de sempre voltar para o seu estado de equilíbrio. Então, eles fazem ali uma força na inspiração, tem ali umas alterações que fazem eles aumentarem, mas eles sempre tendem a voltar ao seu estado normal. E também existem as forças resistivas, que são resultantes tanto do fluxo do ar pelas vias respiratórias, como também da movimentação do pulmão e da parede torácica. É importante avaliar o pulmão e a parede torácica de forma separada, porque eles possuem propriedades mecânicas distintas. Essas propriedades distintas ocorrem porque, em situação de capacidade residual funcional, que a gente também vai ver um pouquinho mais para frente como funciona, é uma condição em que o indivíduo está em equilíbrio, ele não está nem inspirando nem expirando. Nessa condição, o pulmão tende a se retrair e a parede torácica tende a se expandir. Então, eles ficam ali fazendo forças opostas. Entretanto, como vocês podem ver na imagem,
existe uma pleura que vai cobrir toda a superfície dos pulmões, e essa pleura, chamada pleura visceral, vai aqui nessa porção do hilo, vai se refletir e vai cobrir toda a cavidade torácica. Aqui ela passa a se chamar pleura parietal, mas é importante vocês entenderem que é a mesma pleura. Ela só faz esse movimento de cobrir o pulmão e cobrir a caixa torácica, por isso ela tem esse nome diferente, mas é a mesma coisa. E essa cavidade pleural, ela é fechada, e ainda entre elas há o líquido pleural. Por ela ser fechada e ter a presença desse líquido, elas não vão se afastar. Independente do movimento de inspiração e de expiração, independente das forças opostas que estão ali entre eles, elas não se afastam. Isso em condições fisiológicas. Tem algumas condições patológicas, acidentes que podem levar a alterações aí, mas como a gente está vendo a parte fisiológica, é isso, não se afastam, se mantém assim. E por que o ar vai entrar, então, nos pulmões? Como eu disse, no movimento de inspiração, ocorre a força da contração muscular, tanto do diafragma quanto de alguns outros músculos inspiratórios. A força da contração vai fazer, então, com que a caixa torácica se expanda. Com essa expansão, a pressão pleural, que já é subatmosférica, vai se tornar ainda mais negativa, e essa pressão pleural vai, então, que vai puxar a caixa torácica, consequentemente vai puxar o pulmão também. O pulmão vai se distender, vai aumentar seu volume. Com o aumento do volume no pulmão, a pressão alveolar, aqui dentro dos alvéolos, vai se tornar negativa em relação à pressão atmosférica. Como ela está negativa e existe essa diferença de pressão, o ar vai entrar para os alvéolos. Ao fim da inspiração, vai ocorrer, então, como eu disse, o pulmão ele tem aquelas capacidades elásticas, propriedades elásticas que fazem ele voltar ao normal. Então, essa retração elástica do pulmão vai aumentar, fazendo com que ele volte ao seu normal. A pressão pleural vai se tornar subatmosférica naquele mesmo valor de equilíbrio. Então, essa pressão voltando ao valor normal e o pulmão se retraindo, ele vai puxar novamente a caixa torácica, vai diminuir esse volume torácico, e com a diminuição do volume, o ar que está presente ali no alvéolo está fazendo uma pressão. Como essa pressão está maior do que a pressão atmosférica, o ar vai sair novamente. Aqui nessa imagem, nós temos os valores certinho. A pressão atmosférica, então, a nível do mar, ela tem o valor de 760 milímetros de mercúrio. E aqui em repouso, a pressão alveolar tem esse mesmo valor, e a pressão intrapleural é sempre um pouquinho menor, como eu disse, por conta daquelas forças do pulmão e da caixa torácica. Esse estado de repouso é quando não está tendo nem inspiração nem expiração, é um estado de equilíbrio. Aqui, durante a inspiração, então, com a contração do diafragma, ocorre a diminuição ainda mais da pressão intrapleural e a diminuição de 2 milímetros de mercúrio aproximadamente ali na pressão alveolar. Ao fim da inspiração, ocorre a expiração e, para a expiração, a pressão alveolar vai estar também em torno de 2 milímetros de mercúrio, mas agora maior do que a pressão atmosférica, e então o ar vai sair. Os volumes e as capacidades pulmonares são a quantidade de gás, de ar que é mobilizado ali durante a inspiração e a expiração, e também as quantidades que permanecem no sistema respiratório. Esses volumes e capacidades vão variar em função do sexo, da idade, de superfície corporal, prática de atividade física, postura, além de outras doenças que também podem afetar esses valores de volume e capacidade. Para avaliar se um indivíduo está tendo ali os volumes e as capacidades adequadas, é feito um teste e os volumes e capacidades que são desse indivíduo são comparados a valores médios obtidos de outros indivíduos, mas que para que seja justa ali essa comparação, esses outros indivíduos também são do mesmo sexo, idade e altura, e esses valores são sempre medidos em repouso. Esse teste é feito por meio da espirometria. Esse aparelho espirômetro, ele contém alguns cilindros e ele é conectado aqui ao indivíduo por uma peça bucal e por uma válvula. Quando o indivíduo inspira, ele puxa o ar que está aqui dentro dos cilindros e quando ele expira, esse ar volta.
Por meio disso, ele faz, então, esse teste consegue, então, medir certinho quanto que esse indivíduo está inspirando e quanto que ele está expirando. Os volumes pulmonares são o volume corrente, que é a quantidade de gás mobilizada a cada ciclo respiratório, então inspiração e expiração, normalmente. O volume minuto é um valor de avaliar a ventilação por minuto, que é então o volume corrente vezes a frequência respiratória. Nós temos o volume de reserva inspiratório, que é o máximo de ar que pode ser inspirado a partir de uma inspiração normal. Então, quando você faz aquela inspiração profunda, isso corresponde ao volume de reserva inspiratório. O volume de reserva expiratório é o máximo de ar que pode ser expirado ao final de uma expiração normal. Então, é quando você termina a sua expiração basal, normal, e você dá aquela forçadinha. Então, você expira todo o ar ali que você consegue, e esse é o volume de reserva expiratório. E tem também o volume residual, que é o volume que permanece dentro dos pulmões, independente de você forçar a expiração ou não. É um volume que sempre vai estar ali. As capacidades pulmonares são definidas pelas somas de alguns volumes. A capacidade vital, ela é o volume que é mobilizado entre uma inspiração e expiração máximas. Então, é quando você tem aquela inspiração prolongada e expira todo o volume que você consegue. A capacidade inspiratória é o volume máximo inspirado a partir de uma expiração espontânea. Então, ela compreende tanto o volume corrente, que é o volume de uma inspiração normal, mais aquela inspiração profunda. A capacidade residual funcional é a quantidade de gás contida nos pulmões após uma expiração espontânea. Então, ela compreende o volume de reserva expiratório e o volume residual. E a capacidade pulmonar total, que compreende todos esses volumes, a quantidade de gás nos pulmões após uma inspiração máxima. Então, depois que você inspirou profundamente, você encheu todos esses volumes do pulmão. Então, essa é a capacidade pulmonar total. Aqui a gente tem o traçado espirográfico que é feito a partir daquele teste, a partir daquela avaliação. Então, aqui são os dados de volume corrente, então é uma inspiração e uma expiração normal, alterando aqui cerca de 500 ml de volume. Aqui nós temos o volume de reserva inspiratório, que é aquela inspiração máxima. Aqui o volume de reserva expiratório, que é quando você força aquela expiração. E o volume residual, que é o volume que fica dentro dos pulmões, não pode ser medido nessa avaliação, porque, como eu disse, ele faz ali a medida do quanto a pessoa está inspirando e expirando. Considerando que o volume residual é o volume que fica dentro dos pulmões, esse teste não consegue medir. Existe também a diferença entre a ventilação total e a ventilação alveolar. A ventilação total é o volume total de gás expirado por minuto. Então, é a ventilação corrente, o volume corrente, perdão, vezes a frequência respiratória. Aqui é considerado o gás expirado, mas poderia ser o inspirado, porque eles variam muito pouco de um para outro. Então, padronizamos o gás expirado. E existe também a ventilação alveolar, que é a quantidade de gás que entra ou que sai dos alvéolos por minuto. E por que tem essa diferença? Nesse cálculo, a gente considera o volume corrente menos o volume do espaço morto vezes a frequência respiratória. Esse espaço morto é o gás que é contido ali nas vias aéreas de condução, do nariz até os bronquíolos terminais, antes de chegar nos bronquíolos respiratórios. Então, até aí não há trocas gasosas, por isso que tem essa medida da ventilação alveolar, que também tem que estar funcionando de forma adequada. A próxima etapa que é necessária para que o sistema respiratório funcione de forma certinha, de forma adequada, é a difusão desses gases. Não adianta trocar, os gases estão ali entrando, saindo na inspiração e expiração, e a difusão não ser adequada. Então, a difusão, ela é a movimentação aleatória das moléculas em ambos os sentidos, tanto do alvéolo para o capilar, como do capilar para o alvéolo, através da membrana alveolar. A predominância da difusão vai ocorrer da área de maior concentração para a área de menor concentração.
Entretanto, como a gente está falando de gases e os gases exercem uma pressão a partir da sua movimentação, a gente fala que a difusão vai ocorrer da região de maior pressão para a região de menor pressão. Aqui nessa imagem, a gente tem a ilustração de um recipiente que está fechado, ele está ali, é vácuo dentro dele, não tem nada. Quando esse recipiente é aberto, o ar atmosférico vai entrar, ele é fechado novamente, e aqui o ar vai tender, então, ele tem movimentos aleatórios, mas ele tende a ir para as áreas menos concentradas. Então, ele vai do lugar que está mais concentrado para o lugar menos concentrado. Aqui ele está ainda se espalhando por esse recipiente, e vai chegar um momento que ele já está todo disperso no recipiente, mas vai continuar ali se movimentando, ele é um gás. Com essa movimentação das moléculas, elas vão começar a se chocar entre si e também se chocar com a parede desse recipiente. E esse choque, então, decorrente dessa movimentação, vai gerar a pressão, que é a pressão do gás. A difusão é influenciada por alguns fatores. O primeiro fator é o coeficiente de difusão do gás, que está relacionado à solubilidade da molécula e também ao seu peso molecular, que vão interferir nessa difusão. O gradiente de concentração da substância em difusão, nesse caso, então, a diferença de pressão parcial do gás, considerando que ele vai do mais concentrado para o menos concentrado. É influenciada também pela área de superfície da membrana, sendo que quanto maior a área, maior é a possibilidade de contato do gás com essa área dessa membrana, então facilita a difusão. E a espessura da membrana respiratória, que agora é um valor inversamente proporcional, porque quanto maior a espessura da membrana, mais difícil fica se difundir. Então, diminui a difusão. As pressões parciais que eu estou falando até agora são as pressões individuais dos gases que compõem o ar e juntas as pressões parciais formam a pressão total. Quando a gente está estudando o sistema respiratório, a gente leva em consideração 3 tipos de ar. O ar atmosférico, o ar alveolar e o ar traqueal. Em condições de equilíbrio, onde não está tendo nem inspiração nem expiração, e que o indivíduo está ali a nível do mar, que a gente tem aquela pressão atmosférica já padronizada e uma temperatura constante de 25 graus, esses 3 tipos de ar vão ter a mesma pressão total, eles vão se manter a 760 milímetros de mercúrio, mas vão começar a ocorrer algumas variações nas pressões parciais dos gases que contém nesse tipo de ar. Aqui na imagem, então, a gente está mostrando o ar atmosférico, com essa pressão de 760, como todos os outros. O ar traqueal, ele é uma mistura de ar atmosférico com vapor de água, então, apesar de manter essa pressão total, ele começa a perder um pouquinho da pressão parcial de oxigênio, e também é o ar mais diluído, em decorrência da junção desse vapor de água com ele. Temos também o ar alveolar, que é então a mistura do ar atmosférico com o vapor de água, e aqui começa a aumentar a concentração de gás carbônico, porque o ar está ali dentro do alvéolo. Então, a partir do momento que ele está ali, está ocorrendo troca gasosa, o oxigênio está saindo para os tecidos e o gás carbônico está voltando, entrando nos alvéolos. Essas pressões parciais vão exercer uma força para que as moléculas passem pela membrana respiratória. A membrana respiratória ela é constituída a partir aqui do alvéolo, pela camada de líquido de surfactante que recobre toda a parte interna do alvéolo, o epitélio alveolar, a membrana basal epitelial, o espaço intersticial, que é o espaço que fica entre as membranas basais, a membrana basal do capilar e também o endotélio capilar, até então chegar à luz do capilar, que é a parte interna desse vaso. Aqui, nessa representação, a gente está mostrando, então, que o gás carbônico sai do eritrócito para dentro do alvéolo e o oxigênio está entrando do alvéolo para dentro do eritrócito, passando aqui por essa membrana, então. Além de todos esses fatores que eu citei, para que a troca gasosa ocorra de forma adequada, a circulação nesse local de troca tem que estar bem vascularizada, tem que ter muito vaso ali para compreender todos esses alvéolos e a troca seja feita de forma rápida e efetiva. Na imagem, a gente tem, então, a unidade respiratória,
que é constituída pelo bronquíolo respiratório, e aí tem os ductos e os alvéolos em si. E todos os alvéolos, eles são revestidos por uma densa camada de capilares, que vão, então, favorecer essa difusão rápida. O sangue vai passar ali de forma rápida e em bastante contato. Como eu falei, tem aquela membrana, tem são muitos alvéolos, então a área de membrana é bem grande, a membrana é fina, então essa difusão, o sangue vai passar ali de forma rápida e vai se difundir bem rapidinho. A gente falando de circulação, é importante lembrar como que acontece a circulação pulmonar. O sangue que já perfundiu os órgãos na circulação geral é o sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio, e ele vai então sair dos órgãos e vai chegar no coração. Ele entra no coração direito, que a gente chama, que é o átrio direito e ventrículo direito, e aí, passando por aqui, o ventrículo direito vai bombear esse sangue lá para a circulação pulmonar. Aqui a circulação pulmonar vai começar pelas artérias pulmonares, que é aqui o ventrículo bombeia esse sangue pelas artérias pulmonares. E é importante a gente lembrar que apesar de ser uma artéria, o sangue aqui ainda é pobre em oxigênio. É diferente da circulação geral, em que a artéria é o sangue rico em oxigênio. Então vamos lá. O sangue pobre em oxigênio passa pelas artérias pulmonares, chegando aqui então na circulação pulmonar. Ele vai entrar nos pulmões ali, vai se difundir pelos capilares pulmonares, e aqui nos pulmões ele vai sofrer a chamada hematose. Então aqui ocorre as trocas gasosas, sai o gás carbônico, entra oxigênio, o sangue oxigenado pelas veias pulmonares vão voltar para o coração, agora o coração esquerdo, ele entra ali no átrio esquerdo, e o ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue, agora rico em oxigênio, de volta para a circulação. E aí tá tendo troca gasosa, eles estão se difundindo, tem que ter alguma maneira de transportar o oxigênio e o gás carbônico pela circulação para que eles cheguem nos locais de demanda, né? Para que eles cheguem nos tecidos. O transporte dos gases vai depender da difusão gasosa, então, tanto dos alvéolos para o sangue e para os tecidos, como no caminho reverso, e também da circulação sanguínea, de um fluxo sanguíneo adequado, passando por esses capilares e pela circulação geral também. O oxigênio, ele é majoritariamente transportado pela hemoglobina. Então, cerca de 98% se liga à hemoglobina, que é uma proteína que está ali dentro dos eritrócitos, e o restante, cerca de 1,5% a 2%, se mantém dissolvido no plasma. Aqui na imagem, vocês podem ver o oxigênio, então, ele está aqui dentro do alvéolo, vai passar pela membrana alveolar e vai chegar aqui no sangue arterial. No sangue, esses 2% vão se manter dissolvidos no plasma e o restante, essa grande parte, 98%, vai entrar no eritrócito e vai se combinar com a chamada hemoglobina. Então, tanto o dissolvido quanto esse que está dentro do eritrócito vão aí passar pela circulação geral e vão chegar no tecido, ali no local de demanda. Chegando no tecido, ele vai se desprender da hemoglobina, sair do eritrócito, o oxigênio dissolvido também, e vão entrar na célula para ser usado, então, na respiração celular. O oxigênio vai ser usado pelo metabolismo. A hemoglobina é uma proteína ligante do oxigênio nas hemácias e ela é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Normalmente é assim, sendo composta, então, por 4 globinas. Cada globina vai estar combinada com o grupo M, que é um grupamento que contém ferro, e esse grupamento, então, vai poder se ligar a uma molécula de oxigênio. Então, como existem 4 globinas com 4 grupamentos, um em cada hemoglobina vai poder transportar 4 moléculas de oxigênio pela circulação. É também realizado o transporte de gás carbônico, e o transporte de gás carbônico, como ele tem algumas diferenças, e ele é transportado de formas, em concentrações diferentes pelo organismo, aqui a gente vai falar do transporte no sangue venoso, que é o transporte quando o sangue já passou, já se perfundiu pelos órgãos, e o sangue está voltando rico em gás carbônico, indo então em direção à circulação pulmonar. Nesse caso, o gás carbônico, ele fica 10% dissolvido,
21% em forma de carbaminohemoglobina, que é quando ele, por meio de um grupamento amino que está na hemoglobina, ele consegue se ligar, se conjugar, e nessa forma fica 21%, e os outros 69% vão ser transportados na forma de íons bicarbonato. Aqui na imagem, a gente vê o gás carbônico saindo, então, dos tecidos, vai passar pelas membranas e vai chegar no capilar. Aqui no capilar, 11% vai se manter dentro do capilar, no plasma do capilar, e 6% vai continuar dissolvido, enquanto 5% vai reagir com a água que está presente ali no plasma, formando ácido carbônico, e esse ácido carbônico vai se dissociar, formando então o íon bicarbonato, a língua está enrolada aqui, e também um próton. Dentro da hemácia, vão entrar, então, os outros 89% do gás carbônico, sendo que desses 89%, 4% se mantém dissolvido, 21% se conjuga aqui com a hemoglobina, e os outros 64% vão sofrer uma reação e também formar íons bicarbonato. E por que ocorre? Por que dentro da hemácia, grande parte do gás carbônico é convertido nesse íon, sendo que no capilar não tem toda essa conversão? Isso ocorre porque dentro da hemácia, a gente tem a chamada enzima anidrase carbônica. E essa é uma enzima que catalisa essa reação, então ela faz essa conversão de CO2 em íons bicarbonato de forma muito rápida. E por fim, não menos importante, é necessário que ocorra a regulação da ventilação para que todos esses processos que eu citei, que a gente viu, ocorram de forma certinha, ocorram de forma adequada, sendo que se está precisando, se tem uma demanda, se está precisando de oxigênio nos tecidos, tudo mais, essa regulação vai responder a esses estímulos, controlando então a respiração para que ela aumente a frequência ou diminua e por assim vai. Vamos entender como que funciona. A regulação ela vai acontecer por meio do controle neural, que é então controle central por meio de neurônios, e também os quimiorreceptores, tanto centrais como periféricos. O controle neural vai acontecer lá no centro respiratório, que é localizado no bulbo, uma área central. No bulbo, esse centro respiratório vai compreender várias coisas, né, vários complexos, mas o principal grupamento de neurônios desse controle são os grupos respiratórios ventrais e dorsais. Esses grupos respiratórios vão fazer o disparo de neurônios que vão gerar o movimento respiratório. Aqui a gente tem, então, a imagem do bulbo, tem o grupamento respiratório dorsal, que está relacionado à inspiração, o grupamento respiratório ventral, que está relacionado tanto à expiração quanto à inspiração, e ambos têm as inervações aqui para as vias motoras respiratórias. Então, eles conseguem, a partir dos estímulos, estimular essas vias motoras para que ocorra, então, a contração lá dos movimentos inspiratórios e haja inspiração. Aqui a gente tem um esquema que mostra os neurônios inspiratórios bulbares, que são os neurônios relacionados, então, à inspiração, que estão aqui nesses grupamentos. Esses neurônios vão estimular os neurônios motores, e os neurônios motores vão estimular principalmente o músculo diafragma. Então, vai estimular a contração do músculo, vai aumentar a força de contração, consequentemente, leva à inspiração. Entretanto, existe também o centro pneumotáxico. Esse centro pneumotáxico, ele é responsável pelo fim da inspiração, parar a inspiração para começar a expiração. Esse centro vai tanto inibir os neurônios inspiratórios, como estimular os neurônios expiratórios. Então, inibindo os inspiratórios, ele vai cessar essa ordem desses processos, e ativando os expiratórios têm também a capacidade de inibir os motores frênicos, os neurônios motores aqui no nervo frênico. Então, é uma dupla forma de inibir esse processo inspiratório. Mas essa inibição vai ocorrer de forma gradual, por isso que a gente tem uma troca serena, uma troca
não muito abrupta entre a inspiração e a expiração. Acontece de forma gradual. Ai, gente, não tá passando. Bom, e agora nós temos os quimiorreceptores centrais. Os quimiorreceptores, elas são células que respondem a alterações químicas tanto no sangue como em outros fluidos que passam ali por eles detectam essas alterações. Os quimiorreceptores centrais, eles são essas células quimiosensíveis que são localizadas lá no bulbo. Como vocês podem ver na imagem, a área quimiosensível é bem próxima da área de controle respiratório, então é uma resposta ainda mais rápida. Essa área quimiosensível é pouco sensível à alteração de pressão de oxigênio. Então, a diminuição da pressão parcial de oxigênio não vai interferir tanto na resposta desses quimiorreceptores. Entretanto, o gás carbônico é o estímulo mais importante para a ativação desses receptores. Por quê? Porque tanto o aumento da pressão parcial de CO2, ele já pode estimular esses quimiorreceptores, assim como esse aumento, tanto no sangue como no líquor, vai levar a um aumento de hidrogênio. E esse aumento de hidrogênio leva, então, a uma consequente diminuição do pH. E essas alterações, tanto o CO2 como o hidrogênio e a diminuição do pH, são capazes de ativar essa área quimiosensível. Esse controle aqui ocorre em casos de acidose. Então, uma acidose seria percebida aqui por essa área quimiosensível, regulando, então, os movimentos da respiração. Encontrei isso na internet. Oxe, gente. E então, por fim, nós temos os quimiorreceptores periféricos, que não estão, então, na área central, estão localizados no arco aórtico e na bifurcação das artérias carótidas. O corpo aórtico, ele vai mandar essas informações percebidas ali no sangue, ele manda as informações para o bulbo por meio do nervo vago, e o corpo carotídeo, aqui na bifurcação, vai mandar, os quimiorreceptores presentes aqui vão mandar essa informação para o bulbo por meio do nervo glossofaríngeo. Diferente dos quimiorreceptores centrais, os periféricos eles são ativados principalmente quando ocorre a diminuição da pressão de oxigênio no sangue. Mas ele também consegue perceber um aumento da pressão de CO2 e também a diminuição de pH, mas o fator principal é essa diminuição da concentração de oxigênio, e esses fatores juntos, então, vão levar a um aumento da atividade respiratória, levar, então, ao aumento da frequência respiratória. Um exemplo que eu gosto de dar, eu até vi numa aula esses dias, e que eu tinha visto há muito tempo, eu acho que eu vi no cursinho, e eu fiz cursinho há muitos anos, falando que uma pessoa não consegue se matar, por exemplo, trancando a respiração. Vou fechar o nariz aqui e parar de respirar. Porque quando ocorrem essas alterações, tanto de pressão de oxigênio, como de pressão de gás carbônico, alteração do pH, todos esses fatores vão levar, então, à ativação dos quimiorreceptores periféricos, dos quimiorreceptores centrais e ativação direta lá no centro respiratório. Então, você tampa aqui o nariz, daqui a pouquinho esses sinais vão mandar essas informações para o seu centro respiratório, e o centro respiratório vai deflagrar, então, o movimento de inspiração. Então, você não consegue, você logo faz o movimento inspiratório e acaba por aí. Então, é isso. Foi até mais rápido do que eu imaginei. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aberta a questões agora, e também estou deixando o meu e-mail aí embaixo, caso surjam dúvidas depois. A Camila me falou que vocês têm aí discussão de casos clínicos depois, então eu estou aberta a conversar se vocês precisarem. E é isso. Glenda, muito obrigada, foi ótima a sua aula, muito obrigada. E, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Realmente eu concordo com a Kézia, que ela falou que no site relembrou bastante coisinha, assim, tipo, que a gente acaba, às vezes, esquecendo, né? Acaba esquecendo mesmo. Eu tava pensando nisso hoje, a gente vai cada vez mais se especializando numa coisa e faz TCC em um assunto, vai para mestrado, vai para doutorado, e a gente fica ali, se especializando naquilo. Quando vai relembrar o resto, meu Deus, a gente deixa passar muita coisa. Então, é bom mesmo revisar.
Muito legal saber que vocês fazem essas palestras assim para revisar, para quem está chegando, para quem está no final. Achei muito legal, muito bom saber. Muito obrigada, viu, Blenda? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Se alguém quiser perguntar, fique à vontade, ou se não, a gente pode dar um intervalinho para depois chegar a Natália com a fisiopatologia do Covid. A gente pode dar uns 5 minutinhos aí, se ninguém tiver dúvida. Bom, ninguém tem dúvida, mas como eu falei, meu e-mail está aí, as meninas têm meu contato, e se vocês precisarem, se vocês tiverem alguma questão para conversar depois, estou aí aberta. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada pelo convite, meninas, adorei estar aqui. Muito obrigada, Blenda, de coração. Bom, pessoal, então a gente volta às 19h55 do intervalinho, pode ser? E aí a gente entra com a fisiopatologia do Covid. E aí a gente vai dar um espacinho para tomar uma água, ir no banheiro, quem quiser comer alguma coisinha. E aí, então, às 19h55 a gente volta, tá bom? Eu vou parar de gravar para a gente dividir as aulinhas para postar depois.